O chamado e famoso golpe do falso advogado. O caso que está sendo recorrente em várias cidades, e aqui no Luiz Eduardo Magalhães não está sendo diferente. E hoje nós estamos aqui no escritório da doutora Carla Tupã, presidente da OAB, subseção Luiz Eduardo Magalhães, para a gente tirar dúvidas e tocar nesse assunto tão importante, principalmente para quem tem causa judicial, está aguardando o resultado. Doutora está aqui com a gente. A partir de agora, então, nós vamos conversar com a doutora Carla. Doutora, bom dia, prazer em tê-la aqui na Rádio Cidade. Isso realmente está chamando a atenção de todos e tirando também a paz de quem tem processo a receber, né? Sim, bom dia. É uma situação muito complicada, esses golpes estão cada vez mais recorrentes e a população precisa ser alertada para não cair. Famoso golpe do falso advogado. Eu pergunto, antes da gente entrar em detalhes, essas pessoas realmente elas são advogadas ou é alguém, né, que se passa por um advogado e utiliza então, né, dessas questões dos processos que as pessoas têm a receber? Geralmente se utilizam dos dados do advogado. Inclusive, aqui em Luiz Eduardo, a gente teve um caso de verificar um acesso de uma advogada que, na verdade, já tinha falecido, para vocês verem o tanto que é um golpe mesmo com acesso indevido. Agora, doutora, como é que funciona esse golpe, né? E como caracterizar o golpe do falso advogado? Existem várias modalidades. Geralmente os criminosos ou eles pedem um valor imediato, seja para pagamento de custas processuais, seja para pagamento de suposta perícia, geralmente assim, algum valor que precisa ser pago imediatamente, ou eles pedem os dados bancários para efetuar o pagamento de uma possível causa-ganha, que eles falam, né? Eles orientam dizendo que a pessoa ganhou o processo e tem um valor para receber. E aí, nesse momento, eles pedem os dados bancários e dizem que o tribunal ou alguém vai fazer contato para validar a conta e pede as informações de biometria numa videochamada, onde eles acessam a conta e mexem no dinheiro da pessoa. Então, hoje existem várias modalidades, sempre com alguma promessa de ou vai ganhar o processo, ou vai ganhar a causa, ou tem um valor para receber, enfim, é mais ou menos nesse sentido. E aí fica fácil porque a pessoa está aguardando, às vezes, o processo há muito tempo, né? Ansiosa para que aquela causa venha a sair. E ali é um momento realmente especial e diferente, né? Que acaba, então, pegando aquela pessoa de surpresa num momento de alegria. A pessoa se sente motivada e tudo pelo fato da notícia boa e aí, infelizmente, vem a má surpresa, né? Agora, doutora, como é que essas pessoas, esses falsos advogados, eles conseguem acessar os dados das pessoas e também dos advogados? Os processos judiciais, eles são públicos. Isso significa que qualquer advogado com acesso ao sistema processual, ele pode entrar. Nesse caso, os bandidos, eles conseguem acessar o sistema e pegam as informações que existem no processo judicial. Razão pela qual as pessoas acabam confiando ali que realmente é o advogado, porque geralmente passam o número do processo, informações a respeito do processo judicial que de fato existe. Agora, doutora, existe pela experiência e pelos casos que a senhora tem acompanhado aqui no Luiz Eduardo Magalhães, existe aquele perfil daquela pessoa vulnerável ou qualquer pessoa, ela pode cair nesse golpe? Qualquer pessoa pode cair no golpe se não prestar atenção aos detalhes. Que detalhes são esses? Geralmente, os bandidos eles fazem contato através de um número de telefone, geralmente pelo WhatsApp. Então, eles colocam a foto do advogado, mas não é o número de contato do advogado. Então, o primeiro alerta é verificar se aquele número é o número confiável, é o número que você tem registrado do advogado. E sempre verificar assim, em caso de urgência, tem que pagar agora, tem que informar agora. Isso já é também um sinal de alerta. Sempre a pessoa tem que fazer contato com um advogado, tentar um contato telefônico, tentar um contato presencial para confirmar se realmente aquela informação é verdadeira ou não. Agora, a melhor situação, doutora, é desconfiar sempre de tudo, né? Sempre desconfiar, tentar contato com um advogado de confiança, para conversar pessoalmente ou via telefônica, para confirmar que não é o golpe. Eles utilizam, né, vários meios. A sensibilidade da pessoa, né? A situação da pessoa está aguardando ali receber uma notícia boa, porque quando o advogado liga, a notícia geralmente é boa. Quando não é em busca de documentação, atualização de documento,
a notícia sempre é boa, né? A gente espera que seja. Mas sim, os bandidos, eles trabalham muito com o psicológico e com o emocional, né? Então, sempre tem o sonho ali envolvido da causa ganha, dos valores a receberem, do dinheiro que vai entrar na conta. Então, é por isso que tem que tomar cuidado. E a gente sempre vê a seguinte maneira, são mestres na engenharia social, né? Social, exatamente. Eles sabem exatamente o que falar para que você seja ludibriado. Agora, do ponto de vista legal, doutora, com relação a esses crimes, né, que estão sendo praticados, né, como se enquadra esse tipo de crime? Que tipo de penalidade essa pessoa, né, quando ela for descoberta pela justiça? Ali tem algumas tipicidades envolvidas, né? Tem a questão do estelionato, a questão do crime virtual. Então, existem várias penas que podem ser aplicadas. Aí vai depender da situação. Certo. Com relação à questão desse golpe do chamado falso advogado. Como a doutora falou, nem todo mundo é advogado. Às vezes o cara ele realmente é muito bem entendido, muito bem esperto para passar golpes nas pessoas, utiliza então dessa esperteza, infelizmente, né, até que a casa venha cair, que a justiça chegue na porta dele. Mas, doutora, o cidadão, infelizmente, conseguiu cair no golpe. E aí eu pergunto, né? Fez o Pix lá, do valor pedido, e para obter este valor, ele consegue ou praticamente ali está perdido? Se for por meio do Pix, é interessante o contato com o banco para tentar reaver o valor. Mas, às vezes, são situações diferentes, como eu falei, por exemplo, do acesso ao banco pela biometria. Nesse caso, tem que também fazer contato com o banco, ver se consegue alguma restituição. A gente sabe que, dependendo da situação, é complicado, mas, além disso, e o mais importante é registrar o boletim de ocorrência, fazer contato com o advogado verdadeiro, informar a situação. O advogado também vai registrar a denúncia pelos canais da OAB e, com todas as informações possíveis, tentar reaver o valor, que a gente já sabe que é um pouco mais complicado. Difícil, realmente complicado. Agora eu pergunto também, doutora Carla, existe algum tipo de responsabilidade da instituição financeira com relação a esse tipo de golpe? Olha, o que a gente tem visto em algumas decisões judiciais é as instituições financeiras dizendo que o cliente e a pessoa ela tem o dever de se resguardar. Então, o mais importante é a gente estar alertando a população para realmente desconfiar e não cair nos golpes. É complicado, né? É um caso bem sensível, né? E importante que as pessoas fiquem atentas aos conselhos, às dicas que a gente está levando até você através, então, aqui da doutora Carla Tupã, advogada e presidente da OAB, subseção aqui de Luiz Eduardo Magalhães. Agora, doutora, que tipo de medida a OAB ela está tomando, né? E pode tomar com relação a esse tipo de golpe, com relação a alerta aos advogados? Que tipo de ação vocês podem tomar com relação à orientação para que as pessoas fiquem mais atentas e os advogados também? No âmbito da subseção, aqui em Luiz Eduardo Magalhães, a gente tem feito de tudo para alertar a população. A gente tem sempre participado de entrevistas, divulgado a cartilha que a OAB Bahia fez sobre o golpe do falso advogado, onde tem orientações a respeito, né, do que tem que ser feito, de como proceder. No âmbito federal, a OAB ela tem agido em relação ao CNJ, em relação às autoridades policiais, para verificar formas de mitigar esses riscos. Então, por exemplo, uma ação que aconteceu recentemente foi a utilização de um código de verificação em 2 etapas em todos os processos, em todos os sistemas de processo judicial. Então, hoje, o advogado ele acessa com o token e ele tem que colocar um código de verificação de 2 etapas como forma de minimizar esse risco do acesso indevido por outra pessoa se passando pelo advogado. Mas, tanto a OAB seccional quanto a OAB federal, ela vem agindo, né, como eu falei, perante as autoridades para obter um retorno, porque a população tem cobrado. Agora, importante isso, doutora, que a senhora acabou de falar, porque também o cliente, ele pode, né, diante de um diálogo e das negociações com o advogado, né, das tratativas e também do contato, estabelecer uma espécie
de diálogo e código de segurança entre cliente e advogado? Pode sim, pode sim. Eu penso assim, a primeira coisa é, quando você tem um advogado da sua confiança e você tem essa relação de confiança, que o ideal é isso, tanto que aqui em Luiz Eduardo eu sempre bato na tecla de valorizar a advocacia local, porque se você tem um advogado local, você tem acesso a ele, você pode ir ao escritório, você pode encontrá-lo pessoalmente, né? Bom, mas partindo dessa premissa, dessa relação de confiança entre o advogado e o cliente, a primeira coisa é um contato frequente com o advogado, salvar o número do advogado. Isso é uma coisa simples, mas que pode fazer uma grande diferença numa situação dessa. Você ter o contato do advogado salvo, o contato do escritório. E ter essa abertura de ligar, ir presencialmente, confirmar e eventualmente criar um código de segurança, sim. Verdade, né? São dicas importantes para que você que tem processo, que está aguardando resultados, né? Você que está ansioso aí, aguardando também a ligação do advogado, não venha cair mais nesse tipo de golpe. Fique atento, né, com relação a esse tipo de golpe que vem aumentando cada dia que passa, né? Novas formas, modelos, né, de golpes estão sendo criados, né, e para você já ficar atento com relação a isso. Doutora, quero agradecer, mas antes eu vou deixar a senhora à vontade, né, porque de repente a senhora tem mais algo a acrescentar, né, para que as pessoas possam nos acompanhar e ficar mais atenta ainda, né, se prevenindo contra esse tipo de situação. A dizer que nós estamos à disposição, a OAB vem fazendo esse trabalho de alertar a população. O que a gente quer é que se mantenha essa relação de confiança entre o cliente e o advogado. Todos os advogados, eles acabam se tornando vítimas também, porque essa situação de golpe acaba gerando um desconforto. Tem pessoas que não se sentem à vontade de entrar com uma ação judicial, e a gente sabe que a justiça ela existe porque tem momentos que a gente depende realmente de um provimento judicial, né, da jurisdição. Então a gente precisa que as pessoas tenham confiança e mantenham essa confiança em relação ao advogado e ao cliente. Dizer para a população que não é culpa do seu advogado. O seu advogado ele está trabalhando para que você tenha bons resultados. Então por isso que a OAB ela tem tanto cuidado e tanto zelo com essa situação, porque a gente sabe que o advogado acaba sendo prejudicado também. Verdade, né? Verdade. São muitas as situações, a maneira como você se proteger também desse tipo de golpe que agora, infelizmente, né, surgiu aí e está fazendo muita gente de vítima, né? Principalmente as pessoas que estão aguardando aquela surpresa boa, aquela notícia boa. Obrigado a doutora Carla Tupã, doutora Carla, que é advogada, presidente da OAB Subseção Luiz Eduardo Magalhães. A gente, né, conversando com ela sobre esse caso tão importante. O fato, né, e o caso aí dos golpes, dos chamados falsos advogados, que também já chegaram aqui, já chegou aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, você acompanhando aqui na programação da Rádio Cidade FM.